Boa tarde. Alô? Boa tarde, Belisário. Estou ouvindo muito bem. Está ouvindo? Muito obrigado, general. Antes de começar a sua apresentação, general, eu gostaria de passar a palavra para um dos nossos conselheiros da Panamazônia, o Antônio Azevedo, que é presidente do Grupo TV Lá, que para cumprimentá-lo e dar as boas-vindas em nome do Conselho Diretor da Associação Panamazônia. Antônio, está com você a palavra. Obrigado, Belisário. General Poussin, mais uma vez, uma satisfação em reencontrá-lo e agora aqui nessa reunião da Panamazônia, em nome do Conselho Diretor da Panamazônia, seja muito bem-vindo. A Panamazônia que representa toda a Amazônia natural, né? São vários países envolvidos e esse é um movimento em prol, né, do desenvolvimento, não somente econômico, mas também cultural, né, social, de inclusão, de preservação, mas principalmente de desenvolvimento sustentável. E ter uma agência de desenvolvimento assim, em sintonia com a Panamazônia é muito importante para que nós possamos, juntos, buscar soluções para essa região tão rica e, ao mesmo tempo, tão carente, né, de participação nas cadeias produtivas mundiais. E, principalmente, nas nossas potencialidades e aptidões naturais da região. Então, seja muito bem-vindo. Nós que já tivemos várias reuniões, uma delas pelo CODES, né? E é uma satisfação tê-lo aqui nessa reunião de trabalho e principalmente de ouvirmos, né, a pauta de trabalho da SUFRAMA. Eu sei que é uma continuação do trabalho iniciado pelo Coronel Menezes, mas que certamente vai render muitos frutos, porque vai haver uma continuação e uma interlocução, pelo que a gente sabe do seu trabalho, com todos os participantes das instituições que formam, né, a Amazônia. Muito obrigado. E seja bem-vindo. Muito obrigado, Antônio. General Poussin, antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o seu currículo. O senhor me permite? Então, vamos lá. O general Algacir Poussin é natural de Porto União, em Santa Catarina. No ano de 1985, ele se graduou na Academia das Agulhas Negras e, a partir daí, então, teve uma profícua carreira no Exército Brasileiro, não é? Fez inúmeros cursos e missões importantes, muitas delas no exterior, não é? Desempenhou importantes funções de direção no Exército Brasileiro, entre as quais a chefia do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva em Boa Vista, Roraima, e chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia. Passou para a reserva ativa do Exército Brasileiro em 13 de setembro de 2019 e foi nomeado superintendente da SUFRAMA em 15 de junho de 2020. Acabou de completar um mês, não é, general? Antes de passar a palavra ao general, gostaria de pedir um favor a todos os participantes que desliguem o som dos seus aparelhos para evitar eco e interferência, não é? E o procedimento nesta live será o seguinte: o general Poussin agora vai fazer uma apresentação em torno de 15 minutos, o tempo é livre para ele, mas havíamos combinado em torno de 15 minutos. Em seguida, será aberto para perguntas. A palavra será franqueada a todos para perguntas. Mas eu peço que aqueles que queiram fazer perguntas ao general Poussin, envie para mim, pelo chat, a sua inscrição. E aí eu coloco uma ordem, e de acordo com a ordem de inscrição, eu vou passando a palavra
para que façam as perguntas. E aí, nesse momento, então, vocês ativam o som de vocês. Mas até lá, peço a todos que mantenham o som dos seus aparelhos desligados. General Poncin, mais uma vez, muitíssimo grato por sua atenção e generosidade em aceitar esse convite da Panamazônia, e a palavra está com o senhor. Ok. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar presente nessa atividade, participar de uma atividade da Panamazônia. Já tinha participado anteriormente. Me parece bastante interessante. Eu agradeço as palavras, o convite e as palavras do Belisário, também agradeço as palavras do Antônio Azevedo, as gentis palavras do Antônio Azevedo, que também é amigo de outros carnavais. E do pessoal que eu estou conhecendo, que eu estou vendo na tela ali, eu destaco também o Romero Reis. Um grande abraço, Romero Reis. Só um instantinho. Prazer falar com o senhor, general. É uma honra para todos nós. Da mesma maneira. Pessoal, eu pretendo bater um papo com vocês, na verdade, tá certo? Não é nenhuma apresentação formal, é conversar com vocês, expor um pouquinho sobre o meu perfil, o que pode se esperar desses superintendentes da SUFRAMA e qual é a visão de futuro aqui da SUFRAMA sobre a minha gestão. Primeiramente, eu acho que é importante ressaltar a forma pela qual entrei não foi pelo viés político, foi pelo viés técnico, era o perfil desejado naquele momento pelo governo federal. Então, do Menezes, que fez um excelente trabalho aqui, deixou uma equipe entrosada e com um trabalho muito bem feito. Houve a decisão de alguém com o meu perfil. Então, não foi uma indicação política, mas eu recebi o apoio de toda a bancada do Estado do Amazonas e do governador do Estado do Amazonas na mesma noite da minha indicação, tá? Ou seja, foi um nome bem aceito, que é importante isso aí também, porque eu entendo que nós não podemos trabalhar isolados, nós temos que trabalhar integrados com todas as forças vivas da nossa sociedade. E eu tenho buscado esse contato com todas as nossas forças vivas, quer seja do setor empresarial, setor político, todos os atores, agências. É uma agenda bastante apertada nessa fase inicial, mas para que a gente consiga realmente integrar os atores, criar facilidades da parte da SUFRAMA e nós criarmos uma sinergia para que nós consigamos vencer os obstáculos de uma maneira mais fácil, tá certo? Isolados, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Da minha parte, eu entendo que essa função é uma função administrativa, técnica, mas também tem o seu viés político e institucional. Mas eu estou aqui na condição de soldado para cumprir missão e para fazer o que é de melhor para o nosso país, para a nossa região, para toda a área abrangida pela Zona Franca de Manaus. Lembrando que, quando se fala em Zona Franca de Manaus, modelo Zona Franca de Manaus, nós não estamos nos limitando somente ao polo industrial de Manaus. São 5 estados envolvidos. E o que eu tenho falado também nos vários atores com os quais eu tenho conversado. Eu posso sair da SUFRAMA, e para nós militares é muito comum essa rotatividade, ou seja, eu já entro sabendo que eu vou sair a qualquer momento, isso é bastante lógico, né? Mas eu tenho falado muito que eu posso sair até com a pecha de incompetente, se eu não tiver competência de cumprir a minha missão, se eu não tiver competência de conduzir todos os processos aqui pela SUFRAMA. Mas o que eu não admito é que eu saia com a pecha de corrupto. E a preocupação com a pecha de corrupto é porque a corrupção que possa ocorrer por qualquer ator da SUFRAMA, por mais isolado que seja, pode comprometer a imagem da instituição, pode comprometer a imagem de todos os integrantes da SUFRAMA e também a minha imagem. Então, nesse aspecto que eu bato bastante, que nós temos que ter lisura em tudo que nós temos que fazer, temos que ter transparência e temos que criar facilidades, não o contrário, criar dificuldades para vender facilidades, tá certo? E eu tenho pedido também para os atores que, se alguém constatar algum problema de corrupção na SUFRAMA, nós temos uma ouvidoria e temos também, e todos têm um contato direto com esse superintendente, tá certo? De tal maneira que eu peço já de antemão, está bem claro o meu perfil, fazer acontecer, mas não permitir nenhum ato de corrupção.
na minha posse, no meu discurso de posse, eu enunciei algumas intenções. Eu acredito que agora já possa começar a aliar com vocês o que era uma intenção e de que maneira que essa intenção já está se tornando prática com medidas efetivas ou já com medidas bem claras do caminho a ser seguido. Então, eu comentei sobre fortalecer, no tocante à indústria, falei em fortalecer o polo industrial de Manaus e buscar diversificar a nossa indústria. Então, nós temos atuado bastante no PPB, o famigerado PPB. Quem conhece aqui sobre Zona Franca sabe de cor salteado o que é PPB. Eu não sabia quando vim para cá, não. Mas em todos os lugares por onde eu passava se falava do famigerado PPB. Tá? Então, não tenho dúvidas de a importância extrema do PPB e nós estamos focando bastante na facilitação disso. Vamos batalhar bastante lá em Brasília para conseguirmos atingir os interesses das indústrias que estão aqui no Polo Industrial de Manaus. Vamos buscar dar espaço para que as indústrias possam defender os seus posicionamentos durante as nossas discussões do GT, do Grupo de Trabalho PPB, e vamos manter também, isso aí já está acertado com o Ministério da Economia, vamos manter o grupo decisório dos PPB, que é onde a gente vai levar na instância política qualquer decisão com a participação do superintendente da Zona Franca de Manaus. Nessa instância política, nós levamos em consideração outros aspectos que não somente os meramente técnicos e econômicos, mas os interesses maiores da nação. Na parte de diversificação das indústrias, uma das ideias é nós anteciparmos já a confecção de alguns dos PPBs aqui pela própria Zona Franca. Então, o PPB é um processo demorado, difícil, e conforme for, com a evolução que nós temos tecnológica de hoje em dia, até ele ser aprovado, às vezes aquela tecnologia foi até ultrapassada. Então, se nós fizermos o contrário, nós conseguimos começar a fazer os PPBs aqui pela Suframo, depois fizemos a prospecção, buscarmos indústrias que possam vir a ter interesse de vir para Manaus já se aproveitando desse PPB, é outra forma de nós buscarmos diversificar um pouco a indústria em Manaus. Acredito que a indústria, em linhas gerais, seria isso que eu teria a falar, teria muito mais, mas eu acredito que dessa maneira já passa para vocês um pouquinho da ideia de como pretendemos conduzir o processo. Fizemos já reuniões com os grupos empresariais, já tivemos com os vários setores, FIAN, CIAN e outros setores envolvidos, tivemos essa semana uma participação também específica aí no âmbito do CIAN, tinham mais de 100 participantes, temos buscado esse contato com os atores e buscamos as demandas, de que maneira que nós podemos facilitar a vida deles e colaborar com o trabalho. No setor do agropecuário, nós temos o nosso distrito agropecuário, a ideia é nós buscarmos regularizar a situação dos terrenos que estão ocupados lá no distrito agropecuário, tem vários terrenos já ocupados há vários anos, e essas pessoas que estão morando lá, muitas vezes, inclusive, vivendo de agricultura de subsistência, não têm acesso a fundos do governo, não têm acesso a empréstimos, não têm acesso a diversos benefícios, justamente por não ter uma terra regularizada. Então, uma das prioridades é regularizar essas terras, ao mesmo tempo que motivar, conduzir a execução de projetos reais de desenvolvimento regional, seja na área agropecuária ou até mesmo na área turística, o que eu tenho falado. Nós temos a agricultura de subsistência e é realmente a produção que nós queremos. Tá? Eu não quero o turismo de subsistência. Se alguém quiser fazer lá um grande empreendimento turístico, será muito bem aceito, mas não vejo que ali seja a área para virar o turismo de subsistência, o camarada ter seu banho, ter sua chácara. Ali não é o caso. Ali nós temos que ter, sim, grandes empreendimentos, e aí, sim, no entorno desses grandes empreendimentos, pode haver uma agrovila, que é o pessoal que vai trabalhar próximo, vai morar próximo do local onde vai trabalhar. Temos no Distrito Agropecuário também um projeto do governo do Estado, em Rio Preto da Eva, que estamos em condições de apoiar a Prefeitura e o governo na execução desse projeto. Mas me parece que a coisa ainda está um tanto quanto incipiente, tá? Mas temos condições de apoiar o projeto, sim. Na parte comercial, bem, nós sabemos que o comércio, no passado, foi o carro-chefe da Zona Franca de Manaus, tá? E foi perdendo seu espaço.
Mas nós não podemos esquecer que o comércio, primeiro, é onde mais se emprega a gente aqui na cidade de Manaus, tá? É mais do que na indústria. E é quem mais foi afetado também pela pandemia. Então, eu estava buscando de que maneira que nós podemos apoiar o comércio. E a conclusão que eu cheguei é que nós temos que levar os comerciantes o conhecimento sobre todos os benefícios do modelo Zona Franca de Manaus. Então, vários deles já são associados à SUFRAMA e pode ser que não estejam se aproveitando de todas as benesses deste modelo. E outros tantos não são associados. E por desconhecimento, muitas vezes, porque não sabem o que eles vão ter de proveito em se associar aqui à SUFRAMA. Então, a ideia é eu reunir aqui principais associações do comércio e entregar a eles um vídeo e pedir a eles que difundam esses vídeos, dando essas informações a todos os comerciantes que sejam vinculados a eles. Então, pronto, eu tenho esse vídeo feito, que vai ser feito de uma maneira artesanal, ou seja, não vou ter gastos e nem licitações e demoras para fazer esse vídeo, vamos fazer uma coisa simples, mas objetiva, concreta. Então, logo tem esse vídeo pronto, farei a reunião com essas lideranças do comércio. Na parte do bionegócio, da bioeconomia. Então, da bioeconomia, nós já avançamos bem, que nós conseguimos logo no início, aproveitando a existência de todas essas forças vivas e criando a sinergia, nós conseguimos avançar na definição da figura jurídica do nosso CBA. Então, o nosso CBA, a partir de agora, está a passos largos com a definição de que será uma fundação pública de direito privado, e a concepção é que toda a parte estruturante, as grandes medidas que têm que ser tomadas em benefício da bioeconomia, em benefício do CBA, sejam feitas pela SUFRAMA. E, paulatinamente, nós venhamos a passar isso ao CBA a partir do momento que ele vai incorporando com o passar do tempo. E, no início, a ideia é deixar o CBA, para que ele tenha vida própria, ele conduza a operacionalização de todas essas ações. Eu sei que não estava previsto, Belisário, mas eu acho que a gente ganha com isso. Eu gostaria de passar ao gestor do CBA um instante a palavra, para que ele explique para vocês um pouco mais a concepção do CBA. Eu acho que é importante, é um público bastante participativo e que pode propagar as ideias do CBA. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu pediria ao Fábio Calderaro que fizesse a sua pequena participação aqui na nossa videoconferência. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer falar com os membros da Associação Panamazônica, muitos dos quais aqui eu já conheço há algum tempo, tenho uma relação de amizade, e pelos quais também tenho profunda admiração. Como Jean Paulzin, nós vamos fazer um overview aqui sobre o CBA. Todo mundo já conhece a história do centro, né, que teve lá a sua gênese na década de 90 ainda, no âmbito do PROBEM, do Programa Brasileiro de Ecologia Molecular, e os motivos pelos quais o CBA foi criado também, todo mundo conhece, né? Deveria ser um centro de inovação tecnológica para apoiar as empresas de biotecnologia que fossem criadas ou que para cá viessem, tudo com o intuito de fomentar a bioindústria na Amazônia como um novo e complementar vetor econômico à nossa atual matriz. E, para tanto, né, todos sabem também que o CBA deveria ser um centro tecnológico voltado para a pesquisa aplicada, experimental e de níveis de maturidade, de intensidade, de maturidade tecnológica mais avançados, né, próximo ali do desenvolvimento tecnológico, e deveria também fomentar a transferência da tecnologia para o setor privado ou apoiar o empreendedorismo biotecnológico com a prestação de serviços qualificados. Infelizmente, o centro ele não alcançou seus objetivos para os quais foram criados e alguns fatores levaram ao insucesso do projeto. Todo mundo sabe que à época, nós tínhamos um instrumento regratório de lei de acesso à biodiversidade um pouco complicado, já melhorou um pouco em 2015, né?
Nós temos ainda na região um ambiente hostil de negócio, como nós estamos falando em bioindústria, nós estamos falando em manufaturar ou beneficiar insumos da nossa biodiversidade, infelizmente ainda dado ao hostil ambiente de negócios da região por uma série de fatores, esses entraves faz com que nós não tenhamos cadeia produtiva organizada ainda. Outro fator foi a própria orientação do CBA voltado ainda para a pesquisa básica ao longo dos anos, e todo mundo sabe que o problema mais icônico é a falta de personalidade jurídica. Então, partindo dessas premissas, né, desse diagnóstico, nós começamos a fazer alguns trabalhos que começaram um planejamento minucioso daquele que nós chamamos de novo Centro de Bionegócios da Amazônia. Então, primeiro, nós mapeamos em quais áreas o CBA deveria atuar para apoiar o empreendedorismo biotecnológico, identificamos quais são esses entraves que impactam nesse hostil ambiente de negócio da região, e esses problemas passam por problemas de infraestrutura, a falta de regularização fundiária daqui da região, que faz com que os pequenos empreendedores agroflorestais não consigam colocar sua terra, não tem terra, né? Portanto, não consegue colocá-la como garantia, não consegue tomar crédito. A lentidão para se conseguir licenças ambientais e autorizações na região, problema da segurança nossa nos nossos rios, problema de recursos humanos no interior e principalmente a falta de capacidade que o Estado tem de fiscalizar esses empreendedores na região, que fazem com que eles se tornem informais e cria-se, portanto, um ambiente de concorrência imperfeita com quem trabalha na legalidade. Então, para resolver esses óbvios, e isso também o CBA pode ajudar nisso, nós criamos uma interlocução com o Conselho da Amazônia, com o Ministério do Meio Ambiente e com os outros ministérios para apontar quais as necessidades de aperfeiçoamento do normativo em vigor e quais devem ser as políticas públicas que devem ser implementadas na região para que nós possamos melhorar de fato esse ambiente de negócios. E por último, como o general falou, nós fizemos um planejamento minucioso de qual deveria ser o arranjo jurídico, melhor arranjo jurídico para resolver o imbróglio da personalidade jurídica do CBA. Então, para tanto, nós conversamos com vários atores, com entidades de classe, e aí colaboraram FIAM, CIAM, o próprio CODESE, conversamos com os órgãos de controle, fizemos uma espécie de uma caravana da transparência, mostrando o modelo proposto para CGU, TCU, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, com o próprio Ministério da Economia. Então, foi um trabalho muito árduo, muito bem pensado. Nós chegamos no modelo jurídico e nós decidimos que esse melhor arranjo seria uma fundação pública de direito privado. A partir de então, nós fizemos toda a instrumentação, né, dos autos do processo, encaminhamos para a CPEC, e aí o general, na semana passada, ele liderou uma reunião que foi muito profícua com o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que aceitou o modelo proposto e provavelmente agora vai seguir trâmites dentro do próprio Ministério da Economia, Casa Civil e depois, se Deus quiser, vice-presidente da República, presidência da República, assinatura da medida provisória. Aí depois é trabalho do nosso bancada, trabalho parlamentar, para que a medida provisória seja convertida em lei. Então, senhores, sem me alongar mais, esse é um overview dos trabalhos que foram feitos pelo CBA. Nós estamos muito próximos de resolver esse imbróglio já de 20 anos, para que o CBA possa ser, de fato, protagonista e da criação de um novo setor econômico para a região. Ok, agradeço, Calderaro. Pessoal, então essa é a notícia, o CBA está bem encaminhado, fizemos a interlocução com diversos atores, Ministério da Economia, o Conselho da Amazônia está também junto com a gente nessa mesma direção, e toda a bancada parlamentar do Estado do Amazonas, mas o governador do Amazonas, também envolvidos com o mesmo pensamento. Então, a coisa está muito bem alinhada e eu só vejo bons frutos desse novo CBA, e eu faço questão de apresentá-lo justamente porque eu entendo que todos nós temos que estar agora coesos para tirarmos o máximo proveito e transformarmos realmente a nossa biodiversidade em bioeconomia, tá? Então, as condições estão dadas e, a partir de agora, repito, cabe à SUFRAMA esse papel maior, estruturante,
pretendemos fazer a prospecção, inclusive no exterior, buscando apoiar sempre o CBA. Eu gostaria de ainda comentar outra coisa que caiu no meu colo de presente. Então, uma preocupação aqui é a criação de empregos. Então, há uma preocupação no Ministério da Economia que os nossos projetos eles têm que criar empregos. E essa indústria de quarta geração, cada vez mais, vai criando menos emprego, né? Então, a proposta que eu tenho feito de nós atrelarmos aos novos projetos programas de desenvolvimento regional, programas de apoio social. Então, a maneira de valorizar o novo projeto e para não ficarmos limitados ao emprego, que não é só isso. Um novo projeto não é só emprego direto, ele vai trazer emprego indireto, vai trazer outros benefícios múltiplos para a população. Mas, já que houve esse debate, a minha ideia é levar nessa direção, a intenção para transformar essa prática, essa intenção em prática, ainda nós temos que acertar alguns detalhes burocráticos. Mas caiu no meu colo positivamente, é um projeto que foi gerado na gestão anterior, mas já foi assinado por mim, que é o projeto Protexus. Então, parcela desses recursos P&D, eles poderão ser destinados também ao meio ambiente, a projetos de meio ambiente e de desenvolvimento regional. Também nesse mesmo projeto, com o selo Amazônia. Esse selo Amazônia é tipo um ISO 9000, tá? Dos projetos. Esse selo Amazônia ele vai ser mais valorizado de acordo com a localização geográfica do projeto e com o público-alvo envolvido. Ou seja, com este projeto, nós temos condições de fazer uma outra coisa que eu tinha colocado, que era a minha intenção, é espraiar a riqueza, não ficar com a riqueza somente na cidade de Manaus, é espraiar a riqueza para as outras regiões do Amazonas e também tem a intenção de fazê-lo nos demais 4 estados que compõem a SUFRAM. A outra coisa que eu tenho feito, já fiz a reunião com a bancada parlamentar do Amazonas, pretendo fazer com os outros estados e pretendo buscar as prefeituras para que nós venhamos a dar apoio às prefeituras na confecção de novos projetos. As pequenas prefeituras têm uma dificuldade muito grande até mesmo para fazer projetos. E sem projeto não tem como captar recursos. Então, a ideia é que a gente apoie a confecção desses projetos, que nós façamos aqui na SUFRAM um banco de projetos das diversas áreas de interesse e depois venhamos a oferecer esse banco de projetos para os nossos parlamentares, para a concessão de emendas parlamentares, para o Calha Norte, para a Sudã, e de tal maneira que a gente venha a facilitar a execução de projetos e o desenvolvimento regional. E, por último, que eu gostaria de comentar com vocês sobre reforma tributária. Essa é uma batalha que nós teremos pela frente. Imaginávamos que seria mais distante, mas já vimos que começou mais forte já nesta semana. Tá? O que eu posso adiantar é que estamos todos unidos na mesma direção, empresários, políticos, SUFRAMA, e batalhando nessa direção. Tá? E eu tenho comentado a todos o seguinte: o Brasil não conhece o modelo Zona Franca de Manaus. Então, se nós perguntarmos Brasil afora o que é o modelo Zona Franca de Manaus, muitos vão lembrar do setor do comércio antes dos anos 90, com a Zona Franca de Manaus e os descontos de imposto, né? Outros vão lembrar da isenção fiscal das empresas. E bobear até mesmo aqui em Manaus, o pessoal vai dar mais importância à geração de emprego, mas o modelo Zona Franca de Manaus ele é muito maior, muito mais amplo e tem uma concepção geoestratégica de integração da Amazônia, desenvolvimento regional, de compensar as dificuldades de isolamento, as dificuldades logísticas que nós temos aqui. E entre tantos outros objetivos, a preservação da nossa floresta, entre tantos outros objetivos. Mas nós talvez não estejamos vendendo tão bem essas intenções, esses outros aspectos intangíveis do modelo Zona Franca de Manaus. Então, eu tenho pedido a todos os atores para fortalecermos essa imagem, mostrarmos todo o retorno que o modelo Zona Franca de Manaus tem dado à nossa população, à nossa região. Um exemplo que eu tenho dado, uma palestra da UEA, onde foram mostrados os projetos que eles estão fazendo, projetos magníficos, diversos projetos, metade deles aqui em Manaus e a outra metade espalhada pelo interior do estado do Amazonas. A pergunta que eu fiz ao reitor depois, da onde são esses recursos? Todos os recursos da UEA, desde a sua construção, são fruto do modelo Zona Franca de Manaus. Atualmente, eles são frutos de verbas de P&D e do ICMS,
que tem uma parcela obrigatoriamente destinada à UEA. Então, nós temos que mostrar esses projetos, mostrar qual é a origem, para quem serve o modelo. O modelo serve para isso, da educação, da cultura, da benefício social, desenvolver a nossa área, fazer a proteção do meio ambiente e tantos outros aspectos que nós podemos realmente propagar e mostrar à nossa população. Isso aí, nós temos condições de afetar corações e mentes e contribuir para o processo decisório da reforma tributária. Então, é nessa batida que nós estamos indo. Acho que eu dei um overview da posse, do que se espera desse superintendente na função e o que nós já estamos fazendo nessa direção. E tem várias outras coisas. Eu fico procurando a direção que nós podemos ir. A última que eu tenho falado aqui é o turismo. Acho que tem condições de a gente colaborar de alguma maneira também na parte de serviços com relação ao turismo. Mas, como ainda está muito incipiente na minha cabeça, não vou dar tratos à bola. Vou deixar primeiro eu fazer alguma reunião setorial para depois eu falar alguma coisa, se tem condições de eu transformar uma intenção em alguma atividade prática. Belisário, era isso. Fico disponível aí a vocês as perguntas, está certo? De antemão, agradeço uma vez mais aí a possibilidade dessa participação. General Poulsen, mais uma vez, muitíssimo grato por sua atenção, por sua generosidade, pela excelente explanação, que acho que foi bastante informativa. Já tem algumas pessoas que se inscreveram para fazer a pergunta. Então, o primeiro foi Romero Reis, o Rogério Rabelo, foram os dois primeiros. Primeiro, passo então a palavra para o Rogério Rabelo. Rogério, por favor. Abrir aqui meu microfone. General, muito obrigado pelo espaço que o senhor está dando para a Panamazônia e para os empresários aqui da região. A Panamazônia, ela tem uma facilidade que ela está em todos os estados que a Suframa atua, inclusive atinge o estado do Pará, que não é um estado que a Suframa tem atuação. Ela é bem interiorizada, tem pessoas, inclusive no Pará. Então, é muito bom. E o senhor é um homem que conhece a região, já esteve no Comando Militar da Amazônia. Isso é muito bom. São pessoas que conhecem a nossa realidade, então têm propriedade e falam de palmilhar a terra da gente. Quando a gente fala em Amazônia rica, eu acho que a Amazônia não é exatamente rica, ela tem muitos recursos. Ela vai ser rica quando monetizar isso. Mas eu atuo no comércio. E eu vou falar de coisa um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais miúda. Nós temos a Portaria 300, que ela estendeu o benefício Zona Franca para uma série de produtos em que você pode comercializar para vários estados aqui da região. Essa Portaria 300, ela não foi atualizada. E o Inmetro atualizou uma série de NCMs dessas mercadorias. Alguns foram extintos e foram simplesmente substituídos por outros. E pelo fato de o NCM ser taxativo nessa portaria, esses produtos passaram a não ter mais os benefícios e impedir a comercialização desses produtos com incentivos Zona Franca, por exemplo, para o estado de Rondônia, com exceção de Guajará-Mirim, ou para as áreas de livre comércio, ou como Cruzeiro do Sul, ou Boa Vista, etc. Mas você pode querer vender para Rorainópolis, por exemplo, esse produto. E aí ele perdeu o incentivo Zona Franca. Então, é uma gestão que eu gostaria, que já atravessou 4 superintendentes, esse pedido que nós fizemos junto à Suframa, para ver se a gente consegue simplesmente substituir o NCM que foi extinto pelo CNCM que o Inmetro atualizou dentro da Portaria 300. Eu agradeço a sua atenção. Rogério, General, está com a sua palavra. Ok. Rogério, agradeço a tua participação, a tua pergunta, tá? E gostaria imensamente de poder ter a resposta para você. Eu não tenho essa resposta nesse momento, vou anotar, já anotei aqui, tá? E vou te informar oportunamente, tá? Com assessoramento aqui dos meus universitários. Pode ter certeza que nós vamos buscar sempre apoiá-los, mas nós entendemos a limitação e entendemos também a diferença que existe na legislação do que é
a Zona Franca de Manaus, o que é a Amazônia Ocidental e o que são as áreas de livre comércio. E aí vem essas diferenças de tramitação realmente em torno desses impostos, tá bom? Mas, infelizmente, não te dou a resposta agora, mas farei oportunamente. General, não se preocupe, todos nós sabemos que o senhor acabou de... O senhor está há um mês, o senhor entrou na SUFRAMA no meio de um período de pandemia. A SUFRAMA nem estava funcionando fisicamente, né, porque os funcionários estavam a trabalho remoto. Então, nós não se preocupe, que nós entendemos perfeitamente que o senhor está, aos poucos, mais rapidamente, tomando conhecimento da situação. Então, não se preocupe em responder tranquilo em relação a isso. Bem, também, então, agora eu vou passar a palavra para o Romero Reis e depois para a ministra Maria Deise. Romero, por favor. Obrigado, Belisário. General Poussin, é sempre um prazer manter uma interação com o senhor, e especialmente saber que a sua bagagem, a sua competência, a sua história de vida está aí na SUFRAMA, certamente para realizar aquilo que todos nós aqui, amazônicas, pensamos, né, que a SUFRAMA é um grande agente de desenvolvimento da Amazônia Legal e ela tem, sim, capacidade de ajudar bastante a região aqui, né? E uma das áreas que disponibiliza um recurso que é próprio da Zona Franca são aquelas empresas que são regidas pela lei de informática. E a lei diz lá que 5% do faturamento dessas empresas deve ser colocado em pesquisa e desenvolvimento. Ao longo das últimas décadas, eu estou aqui há 30 anos e acompanho esse processo. Eu vejo que são verbas milionárias em cada ano. Por exemplo, agora em 2020 está se falando em 1 bilhão de recursos para pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, eu não gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, mas, na verdade, uma solicitação. Essa verba tem deixado muito pouco aqui na nossa região. Ela tem havido desvio de finalidade, né? Isso tem servido para enriquecer muitos grupos, muitos profissionais e algumas startups, institutos de ciência e tecnologia, e deixou pouquíssimo aqui na região. Então, eu tenho certeza, general, esse é um pedido, não é uma pergunta, é um pedido que o senhor, com a sua equipe competente que está aí, coloque o dedo com muito critério em cima da utilização desses recursos. Porque os as top 5, que são os 5 maiores cidades que têm polo digital desenvolvido, né, como é o caso lá de Recife, Campinas, Florianópolis e outras, elas não têm esse recurso de P&D. E Manaus tem. Acho que o CODES fez um trabalho muito grandioso de ajudar a consolidação das empresas de base tecnológica. Isso é um legado que foi deixado aí ao longo da existência do CODES. E o nosso pedido é que o senhor, com toda a competência, com todo o critério, com toda a transparência e compromisso em servir ao país, possa, sim, colocar o dedo com muita propriedade em cima desses projetos de P&D, não para obstruí-los, mas para agilizar e exigir que eles realmente integrem e entreguem projetos que deixem recursos e que ajude a consolidar um novo segmento econômico aqui, que é o polo digital, capaz de faturar bilhão, porque a gente sabe que as ameaças do polo Zona Franca são muito grandes, ele tem perdido empregos, tem perdido capacidade de geração de faturamento em razão do envelhecimento dos nossos produtos, por isso o PPB também precisa ser ágil, né? Mas o nosso pedido, general, é que o senhor passe a olhar com bastante lupa os projetos que são, uma lupa bem fina, os projetos que são colocados na utilização de P&D, para que a gente possa realmente deixar benefício na cidade de Manaus. General, antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de me unir ao Romero nessa solicitação. De fato, nesses anos todos que tem a lei de informática, não serviu para nada para o Amazonas, né? Houve desvios, sim, como o Romero falou, e vai continuar acontecendo. Inclusive, a Associação Panamazônia, ela é crítica dessa decisão que precisa ser repensada de direcionar recursos do P&D para projetos ambientais, porque os desvios vão continuar acontecendo. Então, eu preciso muito cuidado, porque essa área é uma área terrível, em que dinheiro tem sido desviado da função
e sem gerar benefício nenhum para a sociedade. A palavra está com o senhor, general, por favor. Ok, pessoal, vejam bem, a SUFRAMA é um mundo à parte. Tá? O trabalho que foi feito pela gestão anterior foi muito bom, muito bem feito, mas muito ainda precisa ser feito. Especificamente nessa área de P&D, nós já tivemos pelo menos 2 reuniões importantes essa semana. Eu estou plenamente consciente que é uma área que nós temos que trabalhar. O que eu tenho observado aqui da parte da SUFRAMA, que se gasta muito tempo, muito esforço fiscalizando papel e não se tem a tempo, não se tem oportunidade de fiscalizar na prática a efetivação, o resultado prático desses investimentos. Tá? Eu diria que esse é o grande problema. Nós temos aí uma demanda reprimida de processos antigos a serem avaliados, que tem um prazo aí legal para que a gente termine a glosa, para que não se percam esses recursos do Estado. Tá? Então, nós estamos trabalhando nessa direção e a previsão é já que a partir de julho do ano que vem mude-se esse processo, tá? Que as empresas elas já vão entregar a comprovação dos gastos com uma avaliação de uma empresa privada isenta e que, com isso, o pessoal da SUFRAMA vai poder agir na fiscalização dos resultados práticos, fiscalizar efetivamente se o projeto, o projeto apresentado do investimento em P&D está efetivamente sendo empregado naquilo que é desejado. Mas isso é o que eu posso falar para vocês deste momento, tá? O que já está planejado. E, fora isso, há uma intenção de avançar realmente nessa direção. Não estou satisfeito, eu acho que deveria ser feito de uma maneira diferente, mas vamos buscar também quais seriam as melhores soluções, tá certo? Eu vejo que os recursos têm que ser bem aplicados, tem que ser definido realmente o destino e a fiscalização. Em termos de ICTs, das universidades e tudo mais. Eu acho muito bacana, por exemplo, o próprio Ministério da Economia está cobrando, o TCU está cobrando, foi o TCU. O TCU está cobrando os resultados, mas entre os resultados eles mensuram ali artigos científicos, teses, mestrados, doutorados. Eu não sei se é exatamente essa a intenção que nós devemos ter dos recursos P&D, resultados acadêmicos, ou se nós temos que ir para resultados práticos de retorno para a economia, para o desenvolvimento regional, tá certo? Então, eu acho que é essa direção que a gente tem que ir, acompanhar o direcionamento desses recursos e a efetivação dos resultados do que era planejado, se efetivamente está acontecendo. E sempre dando retorno aqui à Amazônia, tá certo? Eu acho que tem muito a avançar nessa direção. Não posso dizer muito mais a vocês, a não ser que já foi colocado no campo das preocupações e no campo das ações que deverão ser tomadas no futuro próximo, esse dado de P&D, assim como foi a situação do PPB, assim como é a reforma tributária, assim como é o distrito agropecuário. Então, tem uns setores que a gente tem que trabalhar. E não tenho dúvidas, P&D tem que mudar muita coisa, tá certo? Nós temos que realmente focar no resultado. Muito obrigado, general Poulsin. De fato, essa questão do P&D é muito grave, inclusive para a imagem institucional da SUFRAMA, porque os comentários que a gente ouve não é de agora, é de muito tempo, são os piores possíveis. Então, não é só questão de falta de fiscalização. As denúncias, os comentários são muito mais graves, porque envolve muito dinheiro. Sempre tem muito dinheiro envolvido, então a situação é muito feia mesmo. Isso pode sujar a imagem de qualquer um. Então, é um tema que tem que ser parar, refletir, dar uma freio de arrumação nesse sistema de P&D, porque é uma desgraça isso. Nós temos ainda algumas perguntas. O Fábio Gobet, da Bertolini. Vou passar, então, a palavra para o Fábio Gobet, da Bertolini Transporte. Uma grande desinformação promovida pela mídia e promovida por diversos interesses obscuros, dentro do país e fora do país. E nós temos que vencer essa guerra da informação. Tá? Então, a BR-319 é um
para frente não é só por causa do meio ambiente, mas o meio ambiente é um pano de fundo para obstruir o avanço dessa BR. Tá? Assim como tantas outras coisas. E não tenho dúvidas. No meu entendimento, todo esse problema, essa pressão internacional que nós recebemos em virtude das queimadas, na verdade, elas começaram após, é só puxar da memória, começaram após aquele acordo do Mercosul com a União Europeia, afetando interesses por lá. A partir dali, nós começamos a receber pressão internacional em cima do Raoni, tentaram puxar a questão indígena, depois começou a questão ambiental, e hoje em dia se alega, inclusive, o termo da pressão do Estado-nação, nós estamos recebendo pressões de grupos de pressão. Neste caso, são os grupos empresariais, tá certo? Porque talvez não dê mais para o Estado-nação fazer essa pressão, talvez já deu aquele limite. Mas isso sempre existem outros interesses obscuros por trás. Repito, de nível internacional e de nível nacional. E a solução para isso aí, primeiro, para que a gente tenha o apoio da nossa opinião pública, passa realmente por manter a opinião pública informada da realidade das coisas e para que eles venham a ter discernimento, já que a nossa imprensa, muitas vezes, ela acaba mais desinformando do que informando. Tá? Concordo com a senhora. Exato. Muito obrigado. Olha, deixa eu perguntar, se mais alguém tiver uma pergunta, por favor, se manifeste. Senão, eu vou fazer uma pergunta e passar para os comentários finais. Bem, Sandro... Ok. Sandro Breval, por favor, você fique à vontade, pode fazer a pergunta. Então tá bem. Boa tarde, Belisário. Agradeço a associação, como também aos membros da SUFRAMA e demais participantes. Bom, até postei a pergunta aqui, mas então eu sou professor da UFAM e pesquisador na área de gestão da produção e indústria 4.0 e atuo em pesquisas também no plano de P&D. Então, no meu entendimento, a questão do P&D, né, no que tange a indústria 4.0, necessita de um balizamento técnico quanto à questão da maturidade e prontidão. Portanto, considerando os aspectos regionais e entendendo esse contexto brasileiro. Aliás, superintendente, no âmbito da nossa academia, nós desenvolvemos um modelo específico de medição com muita robustez matemática e cientificamente testado. A pergunta, não seria o momento de desenvolvermos um modelo de maturidade dinâmica que permitiria, de um lado, o acompanhamento da SUFRAMA desses projetos e, de outro, a medição efetiva dos impactos deles? Eu acho que essa é a pergunta. Por fim, a maturidade dinâmica talvez pudesse proporcionar um grau de efetividade maior dos projetos, né? Principalmente no que tange ao nosso contexto local. Basicamente era essa a pergunta, dentro do viés da maturidade e prontidão. Obrigado. Muito obrigado. Está com a sua palavra, general. Professor, agradeço a pergunta e a intervenção. Talvez seja essa a solução para esses recursos P&D, ou seja, que, por um lado, nós não temos que perder tempo e recurso para ficar fazendo essa análise da parte financeira, já venha já com um posicionamento de uma empresa isenta, tá? E nós possamos conduzir nessa direção, não só de apoiar esse processo, quanto fiscalizar esse processo e verificar os resultados, e justamente, talvez seja a maturidade e prontidão seja um bom caminho, tá certo? Eu não posso aprofundar mais sobre esses aspectos por desconhecimento e por falta de ter aprofundado essa temática, tá certo? Mas que nós temos que mudar esse formato, nós temos. Talvez alguns setores estejam fazendo adequadamente, mas é isso que eu vou começar a verificar a partir de agora. Quais são os projetos de P&D, como é que isso está sendo aplicado e como é que está sendo o resultado prático. Talvez em alguns setores nós cheguemos à conclusão que está perfeito, é só manter, e talvez em outros nós temos que fazer significativas mudanças. General, mais uma vez, muito obrigado. Nós entendemos, eu repito, que o senhor está no cargo recentemente e nessa situação, o senhor mesmo relatou, trabalhando
home office, com poucos funcionários. Então, não se preocupe em relação a isso, nós temos plena compreensão disso. Eu vou fazer aqui a última pergunta minha e passar para o senhor para também seus comentários finais. Obviamente, esta semana, a maior preocupação de todos, a preocupação imediata em relação à Zona Franca, é a reforma tributária, da qual o senhor já mencionou. O senhor mencionou nas suas palavras iniciais, depois o senhor mencionou quando respondeu, eu acho que foi a resposta do Rogério, não sei, já mencionou 2 vezes. Mas eu sei que o senhor mesmo mencionou para mim outro dia, que na sexta-feira teve uma reunião com a bancada, o senhor tem conversado com os deputados, com os senadores, com o governador. Nós queríamos saber, se possível, qual é efetivamente a estratégia do Amazonas, né? E da SUFRAMA, para evitar danos, que esses danos podem ser mortais para a Zona Franca, né? Dependendo do que aconteça com a reforma tributária, acabou aqui a Zona Franca. Se o senhor puder comentar um pouco mais sobre isso, eu agradeceria das conversas que o senhor tem tido com as lideranças políticas, não é? E aí, em seguida, eu gostaria que o senhor passasse para as suas palavras finais para nós encerrarmos. Por favor, general. Muito bem. O papel da SUFRAMA nesse aspecto, nós somos ponta de lança do Ministério da Economia aqui no Amazonas, tá certo? Dessa forma, nós levamos todas as preocupações ao governo federal via Ministério da Economia. Então, esse assessoramento, permanentemente, ele é feito. Por outro lado, a SUFRAMA tem que atuar, no meu entendimento, a SUFRAMA tem que atuar como integradora, como facilitadora e criar sinergia. Tá? Em todos os pontos por onde eu estou passando, um dos temas obrigatórios é a reforma tributária, tá certo? Então, nós temos vários atores, as nossas forças vivas da sociedade, que estão não só preocupadas, como estão agindo em benefício para que essa reforma não venha a nos prejudicar. E vejam bem, quando falo prejudicar, não é aquele prejuízo direto. Não foi mexido no modelo Zona Franca de Manaus. Mas, sim, se vier a ser dado benefício para outra região, vai reduzir a diferença de benefício que nós temos, ou seja, nós sofreremos por tabela. Então, esse entendimento existe e todas essas forças vivas estão trabalhando. Então, os lobbies dos diversos atores seguramente estão funcionando e nós estamos ajudando a fomentar, a forçar esses lobbies. E aí vem os atores políticos, tá certo? Não vou passar exatamente quais são as medidas a serem tomadas pelos políticos, até mesmo porque a primeira coisa que nós vimos essa semana, quando o presidente da Câmara resolveu colocar em pauta esse assunto essa semana, a nossa bancada se reuniu em Brasília para debater o tema. Ou seja, mudou alguma coisa na proposta de reforma tributária, ou mudou até mesmo o timing da reforma, ou inclusive quem está entrando com a iniciativa, muitas vezes tem que se readaptar toda a estratégia, tá certo? Mas o que eu posso desafiançar é que estão todos envolvidos diretamente e entendendo perfeitamente a importância da temática e os prejuízos decorrentes, a possibilidade de prejuízos decorrentes dela. Se eu fosse passar assim, bate pronto, uma única frase, talvez, a melhor estratégia a ser adotada nesse momento é empurrar a decisão para frente, que essa decisão não seja tomada neste momento, criando, sim, condições talvez melhores, inclusive, para que esse assunto seja debatido. Há um entendimento que este período de pandemia, este período com o Congresso trabalhando na base de trabalho à distância, é um período difícil para que esse tipo de tema passe lá no Congresso. Tá? Então, o sentimento maior é esse, que este ano não sai. Mas nós vimos já uma série de ações essa semana no sentido contrário, tá certo? Trabalhar, motivar, e um dos exemplos que eu dei, a gente tem que ganhar as pessoas que vão votar. E, às vezes, as pessoas que vão votar nós ganhamos com o coração, e não só com a cabeça.
Então, às vezes, um dos exemplos que eu dou, será que nós mostramos para a deputada Joênia Wapichana, que é de Roraima, mostramos os benefícios para uma comunidade indígena, para uma criança indígena, fruto desse modelo Zona Franca de Manaus, será que não vai ajudar no voto dela? Então, nós temos que buscar todos os atores que vão participar do processo decisório e buscarmos, por lobby, por política, ou por sentimento qualquer que seja, buscarmos posicionar uma votação coerente e com o nosso interesse. Tá, muito. Acredito que com isso aí encerro essa resposta a essa pergunta. Doutor, pois não. General, deixe antes de o senhor me permitir, vamos ver se ainda tem mais algumas perguntas, porque algumas pessoas estão mandando aqui mensagens pelo chat. Vamos para uma última pergunta, ver se ainda tem. Se alguém quiser... Doutor Jaime, o doutor Jaime está conosco agora. O senhor gostaria de se manifestar, doutor Jaime Benchimol? Bem, acho que não, então, deixa eu ver. Se ninguém quiser mais fazer nenhuma pergunta... Apenas saudá-los, eu só consegui entrar agora por outro compromisso, queria dar as boas-vindas ao general, desejar sucesso nessa importante missão a serviço da nossa região. Muito obrigado por sua atenção, doutor Jaime. Sempre uma satisfação tê-lo conosco. General, eu queria fazer só um último comentário. No passado, a SUFRAMA tinha um informativo, acho que chamava informativo econômico, e era bastante prático, porque mensalmente passava informações para a sociedade sobre número de empresas em operação, números de empregos. Eu não tenho visto mais esse informativo no site. Inclusive, hoje de manhã eu procurei. Eu gostaria de saber se ainda existe. Se não existe, minha sugestão para que ele volte a circular, porque deixa a sociedade com clareza, né, com transparência de como está exatamente a situação operacional do distrito, do Polo Industrial de Manaus. Dito isso, então, eu passo agora a palavra para seus comentários finais, general. Ok, inicialmente agradecer as palavras do senhor Jaime. À disposição aqui, senhor Jaime, a todos os senhores aí para qualquer apoio que possa ser necessário. Com relação a esse informativo, eu desconheço, vamos avaliar. O que nós temos são os indicadores trimestrais, e ali sim tem uma série de informações, mas eu acredito que não seja esse o documento que você está se tratando, tá certo? Uma coisa são os indicadores trimestrais, e talvez você queira algum outro informativo que tenha outros tipos de dados. Vou verificar se existe isso, senão são os indicadores. O que nós tivemos, sim, é um atraso na emissão dos indicadores do primeiro trimestre deste ano, porque foi dado mais tempo para que as empresas pudessem repassar essas informações em virtude do Covid, tá certo? Mas já foram repassados, semana passada, ou retrasados, os indicadores do primeiro trimestre. Dessa maneira, eu termino aqui a minha apresentação, agradecendo a todos vocês, tá certo? Me colocando à disposição e deixando bem claro essa minha visão de que a SUFRAMA ela tem que integrar, ela tem que facilitar, não pode ser canal dificultador para ninguém, tá certo? Contem com a gente, nós estamos do lado do Polo Industrial de Manaus, nós estamos do lado da nossa Amazônia e queremos o que é de melhor para o nosso povo e para o nosso país e vamos fazer, como soldados, o melhor possível para cumprir bem essa missão. Tá bom? Obrigado, Belisário, obrigado a todos, uma boa tarde. General, mais uma vez, muito obrigado por sua atenção, por sua generosidade em ceder seu tempo e pela excelente explanação, que foi muito informativa. E desejar sucesso, o senhor completou agora um mês, então desejar sucesso nessa missão, nós temos certeza que o senhor é a pessoa certa no lugar certo. Então, com isso, eu me despeço, agradeço a todos que participaram e me despeço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Belisário. Uma boa tarde. Obrigado, doutor Sebastião. Prazer revê-lo. Igualmente. Aprendi muita coisa hoje também. Boa tarde a todos aí. Bom trabalho. Obrigado, Aristarco. Até logo. Bom trabalho.
Bom fim de semana a todos.